Oi, gente. Eu vim trazer um tema hoje que Deus me tocou no meu coração pra trazer, que eu gosto muito, mas nem todo mundo gosta e nem todo mundo entende por que eu tenho que fazer isso. Bom, o tema de hoje é jejum. Sim, existe uma necessidade muito grande do jejum na vida do cristão. Mas é claro, né, gente? Primeiro de tudo, tá? Cada um tem uma forma e uma maneira de jejuar. Por que é importante entender isso? Porque existe respeito. Eu aprendi com Deus a respeitar o jejum de cada um. Cada um faz de uma forma e cada um entende de um jeito. Eu sei que existe base bíblica para nós jejuarmos. Existe, com certeza. Mas hoje a gente vai falar um pouco disso. Se eu ver que vocês gostaram, eu vou falar mais depois, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco. Primeira coisa que eu quero falar sobre o jejum. Por que jejuar? Qual é a importância de jejuar? Por que eu tenho que jejuar? Bom, primeira coisa, para meu ponto de vista. O cristão precisa jejuar. Por que precisa? Porque o jejum é um abatimento da carne. Quando você come, a sua carne está elevada. O jejum, ele abate a carne e eleva o espírito. Por isso que às vezes você tem reações que não gosta. Às vezes você se comporta de forma errada mesmo sendo cristão. E não entende por que queria fazer o certo e acaba fazendo errado. Porque muitas vezes a tua carne ela tá tão elevada e o teu espírito tá lá fraquinho, entendeu? E o jejum ele dá força pro espírito e abate a carne. Bom, outra coisa que o jejum faz por nós. Gente, muitas vezes você jejua, como diz na Bíblia em Esdras 8. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto a Deus, e Ele atendeu nossas orações. Sim, Deus pode te dar coisas através do jejum. Pode, com certeza, tá? Até porque é um ato de fé. E Deus honra a fé das pessoas, tá? Honra a nossa fé. Então, assim, ó. Temos também a parte da receber alguma coisa. Bom, mas com Deus nem sempre é assim, viu, gente? Às vezes você vai jejuar para que Deus te dê uma coisa, né? Faz uma campanha de jejum, vamos colocar. Pode ser que entre essa campanha Deus não te dê o que você queria, mas Deus te faça entender nesta campanha o que Ele quer para você. Porque o jejum não muda Deus, o jejum nos muda, nos capacita, nos trabalha nas nossas vidas, entendeu? Outra coisa é que a pessoa que quer ser usada por Deus. Gente, eu sei que não é barganha. As coisas com Deus não é troca. Deus não dá porque a pessoa tá fazendo, não. Deus, ele escolhe pessoas e usa elas. Mas é necessário o processo do preparo. O próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Não vou dizer que você faça isso, claro que não. Mas o próprio Jesus precisou se preparar. Moisés precisou se preparar. Muitos da Bíblia precisaram se preparar. Jesus disse o que para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então vocês vão sair daí para pregar. Ou seja, se você tem um chamado e você não jejua, é muito mais difícil de você chegar lá. Por quê? Porque o jejum, ele te faz alcançar o propósito. O jejum, ele te leva, ele te inclina para o propósito. É como se você tirasse tudo da sua frente, colocasse e focasse numa coisa só. E essa coisa que você está focando é fazer aquilo que Deus preparou para você. E o jejum, ele te inclina para as coisas de Deus. Tá? Outra coisa que o jejum faz por você, e é muito forte isso, tá, gente? O jejum, ele é muito forte. Jesus, ele disse assim, ó, a caça de demônios, isso é forte, que só sai com jejum e oração. Existem coisas na sua vida, existem tropeços, às vezes o seu marido ou o seu filho, eles simplesmente não querem saber de Deus, não querem saber das coisas de Deus, fazem de tudo para que você também desista. Você sente que existem ataques espirituais contra a tua casa. É porque você talvez não jejue. Também é importante jejuar. Ah, não, mas irmã, eu não sei repreender demônio, essas coisas. Não tô dizendo isso. Por isso você vai na casa de Deus, porque lá o Senhor vai usar pessoas para te ajudar com isso. Eu tô dizendo que se você jejuar, você vai se sentir preparado para então vencer as batalhas espirituais. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos revestir com o capacete, com a couraça, com a espada, com todas as preparações necessárias. Não adianta você achar que eu fazendo por você, você vai ter vitória. Não. Existem processos, existem pessoas que Deus preparou para te ajudar. Sim, existem. Mas existe o seu querer, existe a sua renúncia, existe você dizer, não, eu decidi que eu vou fazer para chegar lá.
entendeu? Então, gente, o jejum, ele tem tanta coisa boa que você tá perdendo por não fazer, que você não tem ideia. Assim, ó, é sensacional o que o jejum faz pela vida do cristão. Então, assim, ó, você que tem mais curiosidade sobre isso, me chama, tá? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas, porque eu sei que tem muitas pessoas que não fazem, porque não sabem por que tem que fazer. E eu te entendo. Às vezes a gente tem que saber o que tá fazendo, né? Até porque é o mínimo, já que você vai ficar sem comer. Tá bem? Beijo!